Meus irmãos, a paz, vamos responder mais. Na verdade, não é a caixinha de perguntas, é uma enquete que foi feita também. Tô vindo aqui para. Fiquei um pouco. Confesso que fiquei um pouco horrorizado com as perguntas que eu coloquei nessa enquete. Eu perguntei assim: você acha que o cristão tem que seguir 100% além dos homens? Né? E a maioria das pessoas responderam que não tem que seguir além dos homens. Então, olha só, eu vou ler alguns versículos com vocês para depois a gente debater sobre isso. Romanos 13:1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Vocês entenderam? A gente tem que sim obedecer prefeito, governador, presidente, né? A autoridade policial, a justiça dos homens. A gente está sob leis dos homens. A gente precisa entender que se a gente não obedecer às leis dos homens, a gente vai parar na cadeia. A gente não pode sonegar impostos. A gente não pode fazer nada contra a lei dos homens. É que as pessoas, o crente normalmente ele confunde o seguinte: ah, mas se eu estiver preocupado somente com a lei dos homens, eu não vou me preocupar com a lei de Deus. Então quer dizer que se eu prefiro desobedecer a Deus então do que os homens. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de algo que você vai fazer para desobedecer a Deus. Eu estou falando que o cristão ele precisa sim. Nós vivemos em sociedade. Jesus, quando foi questionado acerca se ele era lícito para ele, se ele deveria pagar impostos, ele foi lá, mandou Pedro ir lá pescar uma moeda lá, tirou duas moedas da boca do peixe para pagar o imposto dele e o imposto de Pedro. E disse: a César que é de César, a Deus que é de Deus. Ou seja, nós precisamos sim, nós estamos sim debaixo de autoridades, nós estamos sim vivendo uma lei do. Se você vive no Brasil, você está sujeito à Constituição, às leis do Brasil. Se você vive na Coreia do Norte, você está sujeito às leis e à Constituição da Coreia do Norte. E assim por diante. Se você vive nos Estados Unidos, num estado onde tem pena de morte, e você fizer algo, algum crime, e for condenado à pena de morte, você foi para lá, você morou lá, você é de lá, você está sujeito às leis de lá. Consegue entender isso? Olha só, Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha o que ele está dizendo, certo? Que a gente deve imitar a fé. Existem pais na fé, né? Você provavelmente, quando se converteu, foi alguém que falou de Jesus para você, alguém que te levou lá, alguém que Deus usou ali, foi determinante. Isso daí é teu pai e tua mãe na fé, certo? São pessoas que você precisa levar com muito carinho. Né? Depende se for pai, se for mãe, se for irmão, se for amigos. Leve essas pessoas pro resto da sua vida com muito carinho. Entendeu? E tentam seguir o exemplo delas. Não que a gente deve imitar essas pessoas, porque nós precisamos olhar para Jesus. As pessoas são falhas, são pecadoras, né? Mas sim, a gente precisa seguir bons exemplos de pessoas. Ó, Tito 3:1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Certo? Então, sim, a gente precisa seguir a lei dos homens. Isso significa que a gente vai contra a lei de Deus? Que a gente vai desobedecer a Deus? Claro que não. Se o dia que chegar, que vai chegar esse dia, na grande tribulação, né, que vier ali a marca da besta e que você tiver que escolher entre ficar do lado de Deus e ficar do lado dos homens que estarão corrompidos, o que você vai fazer? Aí sim você vai ficar do lado de Deus. E por conta disso, muitas pessoas elas vão ter que se esconder. Elas vão ser tratadas como rebeldes. Elas vão viver à margem da sociedade. A palavra ela diz isso, certo? Hoje em dia já existem alguns casos em que a gente sim
a gente sim, em alguns casos a gente somos provados para negar o nome de Jesus. Isso acontece. Só que aí é diferente, meus irmãos. Nós não estamos falando de ir contra a lei dos homens. Eu estou falando ir contra a lei dos homens, é ir contra as autoridades. É ser um rebelde sem causa, sabe? Quem foi que colocou o presidente lá onde ele está? Quem foi que permitiu que o presidente entrasse lá e estivesse governando? Deus. Quem foi que colocou lá o governador que está lá? Deus. Ah, pastor, mas foram as pessoas que escolheram, as pessoas que sim, sim. Só que foi Deus que permitiu. Se Deus não quisesse que Bolsonaro estivesse lá agora, aquela facada que ele tomou teria sido mortal, ele nem estava mais aqui entre nós. Vocês conseguem compreender isso? E eu não estou defendendo o Bolsonaro, não estou defendendo ninguém. Porque eu não me preocupo com quem está no governo. Eu me preocupo que Deus é que rege a minha vida, certo? Só que nós estamos debaixo sim dessas autoridades e nós dependemos sim do trabalho deles, certo? E por isso que nós vamos todos os anos, de tempo em tempo, né, votar, certo? Nós precisamos ter consciência política, sim. Ah, pastor, tá querendo dizer então que cristão, crente, precisa se envolver na política? Claro que sim, claro que sim. Nós precisamos estar envolvidos em todos os meios da sociedade, né? Porque aonde não há luz, as trevas prevalecem, certo? Então, imagina se não tiver nenhum crente, se não tiver nenhum cristão dentro da política, como é que vai virar aquilo ali? Um pandemônio. Você consegue entender isso? Então tem que ter gente sim dentro da medicina, tem que ter gente sim dentro da engenharia, tem que ter crente sim dentro da arquitetura, tem que ter crente sim em todos os segmentos da sociedade. Certo? Para que a igreja ela esteja sempre presente e se posicione perante a sociedade, certo? Se for colocada alguma questão em pauta em que fira a palavra de Deus, a gente vai sim se levantar e vai sim, não com violência, mas a gente vai sim mostrar de que aquilo ali é algo errado a se fazer. É algo que não é da vontade de Deus aquilo. Certo? É algo que não é bom que seja feito. Porque vai gerar maus frutos para nós mesmos, para nossa sociedade, para nossa comunidade. Tá bom? Então, tire isso da cabeça. Devo obedecer 100% à lei dos homens? Sim. Né? Com raras exceções. Vai chegar esse dia? Vai chegar. Um dia vai chegar. Mas enquanto esse dia não chegar, meus irmãos, pague os seus impostos. Né? Para de ficar indo atrás do gato net. Para indo atrás de ficar de coisas ilícitas, de usar de corrupção, A gente não pode viver nesse meio. Né? A gente tem que ser exemplo de honestidade, de justiça, de bom caráter, de falar a verdade. Como é que a gente pode pregar sobre a verdade se a gente não fala a verdade? Porque o pai da mentira é o diabo. Se a gente é a própria mentira em pessoa, como é que nós vamos ser? Como é que as pessoas vão ver Jesus na nossa vida? Compreende? Então era isso. Espero ter respondido mais, ajudado a responder essa dúvida, né? Essa questão, em nome de Jesus. Graça e paz.